Olá, um bom dia, uma ótima terça-feira a todos. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vida Contemplativa. Estamos no início do mês de novembro, então vamos continuar aqui o nosso raciocínio, pegando a parte que nós falamos ontem, na segunda-feira, da ausência de governo, como agir, como pensar, como raciocinar, como especular isso dentro das nossas práticas de observação, né? Nós temos que começar a praticar o observador, gente. O observador, ele colapsa a função de onda. Então, o que a gente precisa para ser um observador? Em primeiro lugar, paciência. Em segundo lugar, plenitude, que é a união com o tal, e a harmonia brotando de dentro de nós. E a alegria, porque a alegria é perceber que nós somos um com tudo. Então, a gente pode sentar por alguns minutos e perceber nós em relação ao mundo e aos acontecimentos do mundo. E em relação a isso vem essa estrofe aqui, ó. Seja quadrado sem corte. Seja honesto sem humilhar. Seja reto sem abuso. Seja luminoso sem ofuscar. Quadrado ou cubo tem sentido de alto correto, estável, simétrico e equilibrado. E corte tem sentido de uma ação agressiva. Então, ser alguém correto e sólido como um quadrado, com corte, tem sentido de uma pessoa correta e sólida como um cubo, mas extremamente exigente consigo mesma e com relação ao mundo. E ser quadrado com corte simboliza a pessoa também estável e sólida como o cubo, mas ao mesmo tempo suave e cometida porque aboliu as arestas que cortam quem dela se aproxima. Ser honesto sem humilhar o outro é uma pessoa evitar dizer a qualquer momento para as pessoas com quem convive tudo o que passa ou tudo o que pensa, usando o argumento que isso é honestidade. Porque esse gesto pode vir a humilhar o outro, mas este conceito também pode ser compreendido como uma pessoa que leva ao exagero a sua honestidade, a ponto de se humilhar diante do mundo, expondo desnecessariamente os seus segredos e provocando com isso sofrimentos para si mesma. Somente para provar a todos que ela é uma pessoa honesta. O poema ensina que o seguidor do tal precisa evitar esses extremos, porque os excessos apenas demonstram a existência de um desequilíbrio que traz o adoecimento para o organismo das pessoas, ou seja, a perda de energia. Ser reto é ser direto. Uma pessoa objetiva age como linha reta, que representa a menor distância entre dois pontos, sempre que deseja alcançar um objetivo. Traça o seu rumo com firmeza e parte para o projeto sem perseverança e determinação, sem se distrair, sem se iludir com os desvios que encontra pelo caminho. Entretanto, este tipo de objetividade, apesar das características positivas que encerra, pode degenerar em abusos consigo mesma ou com outros, se a pessoa não se mantiver alerta para preservar o seu organismo em constante desequilíbrio. Neste caso, por ser muito objetiva, ela corre risco de desconsiderar seus próprios limites físicos e emocionais e os sentidos de quem se interponha no seu caminho, quando tem em vista um alvo que se propõe a alcançar. Estes são os abusos que ela pode cometer. Ser luminoso sem ofuscar é a frase que simboliza o conceito da iluminação. No taoísmo, este estado representa plena lucidez que ilumina para dentro da pessoa tanto quanto ilumina para fora. E da mesma forma que o excesso de luz toma a vida do campo estéril e pode cegar momentaneamente uma pessoa. A luz da consciência, quando ilumina para fora e se torna excessivamente brilhante e ofuscante, incomoda também as pessoas que desviam seus olhares para outras direções,
porque não conseguem sustentar a visão daquele excesso. Então o taoísmo entende que a verdadeira iluminação não ofusca. Quem contempla o ser iluminado, antes ela é uma luz que parece transparência com uma luminosidade suave e sólida, que convida à aproximação, clareando, iluminando sem ferir aquele para quem se dirige. Então aqui nós falamos um pouco da questão da iluminação, que que ele traz aqui dos excessos. Então aquele que adquire a iluminação, já estamos com essa parte aqui, nós encerramos o capítulo 58, na quarta-feira já começamos o capítulo 59, então voltando ao ponto aqui, quando chegamos à iluminação, nós nos dirigimos às pessoas sem ferir. Mas esse ferir que a pessoa sente, que está sendo ferida, que está sendo agredida, é o próprio ego da pessoa, que não aceita as questões da luz, do todo. Porque o ego, ele tenta lutar, ele tenta querer por si só ter seu espaço, ter seu poder, ter seus interesses particulares. Mas o tal é o absoluto, o tal é energia pura. O tal é tudo que existe, tudo vem do silêncio. Então, o ego, ele quer falar, ele quer se expressar, ele quer bater boca, ele quer manipular, ele quer afirmar. E o tal, ele é sereno, ele é brando, ele é pleno, ele é harmonioso e alegre ao mesmo tempo. Então, seguindo esse raciocínio, quando nós fechamos os olhos, damos uma pausa em nosso dia, em nosso momento, quando respiramos, nós intuímos em nossa mente essa brandura, esse descanso nesta presença, na presença do Espírito, na presença do tal. Joel Goldsmith fala muito isso, que quando nós começamos a intencionar a presença viva de Deus no centro do nosso ser, em nosso coração, quando a gente começa a intencionar isso, a gente começa a sentir um alívio, um descanso, um aconchego muito carinhoso, muito amoroso dentro de nós mesmos. E aonde nós começamos a nos abrigar e nos redescobrir. E aí começamos com o processo de volta para casa. Certo, meus irmãos? Então, finalizamos aqui o capítulo 58 do livro. Façamos uma meditação agora para colocar no início deste dia de hoje os nossos objetivos e o objetivo da nossa centelha, do nosso coração. E o que o nosso coração tem para nos dizer do dia de hoje? O que o nosso coração tem para nos dizer do agora, nesse exato momento? Como que nós estamos agora pela manhã? Acordamos felizes? Acordamos satisfeitos, percebendo a presença de Deus em nós, sendo a única mente, a única presença, o único poder? Como que estamos nesta crença? Como que estamos na confiança no invisível e infinito? Está transbordando dentro de nós ou ainda está duvidoso? Se está duvidoso, vamos seguir lendo, praticando, assistindo os vídeos e meditando, para que possamos chegar a este lugar de descanso, este lugar que nos acolhe e que nos redireciona ao nosso sentido verdadeiro em nossa vida. Muito obrigado, que a paz seja convosco. Voltamos amanhã, na quarta-feira, para iniciarmos o capítulo 59 do livro. Beijo todos amanhã, muito obrigado